Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Como Lin Jin não estava em casa, ele só podia continuar esperando. Lu Bin de repente percebeu a ironia em sua situação atual. Com seu status, mesmo que ele fosse se encontrar com o senhor da cidade de Cidade do Bordo, este seria quem estaria esperando por ele. Desde quando Lu Bin tinha que esperar por alguém? Desde que conheceu Lin Jin, ele sempre esteve em desvantagem. Ele teve que se desculpar e implorar ao jovem por remédios para tratar a princesa. Agora, parecia que ele teria que esperar a noite toda no vento frio por ele. Lu Bin nunca contaria a ninguém sobre isso de qualquer maneira. Era embaraçoso, mas ao mesmo tempo, valia a pena. A prescrição que Lin Jin deu a eles aliviou muito da dor da sexta princesa. Como ela havia pedido para conhecê-lo, Lu Bin nunca reclamaria, mesmo que tivesse que esperar a noite toda. Finalmente, quando o amanhecer estava prestes a chegar, Lu Bin viu uma pessoa se aproximando. Era Lin Jin. Acompanhando Lin Jin estava sua besta de estimação. Nesse momento, Lu Bin imediatamente pulou do telhado e o parou. Avaliador Lin. Lu Bin fez uma saudação. Lin Jin foi surpreendido por sua aparição repentina. Se alguém caísse do céu de repente antes de você tão cedo pela manhã, qualquer um ficaria assustado. Ao ver que era Lu Bin, Lin Jin ficou pasmo. Por que você está aqui? Espere, antes disso, a prescrição foi ineficaz. Lin Jin perguntou por reflexo. Lu Bin ficou surpreso, mas então entendeu a situação. Não, de forma alguma, avaliador Lin. Na verdade, vim aqui para agradecê-lo. A pílula das 9 águas flutuantes foi muito eficaz e o jovem mestre está se sentindo muito melhor. Por isso, ele me enviou aqui para agradecê-lo. Ah, ele não estava aqui para causar problemas. Tudo bem então. Lin Jin temia que o método de tratamento do Museu de Bestas Mortais não tivesse funcionado. Isso tinha sido apenas um ato casual, então Lin Jin quase tinha esquecido disso. Se Lu Bin aparecesse vários meses depois, Lin Jin provavelmente teria esquecido dele. Você não precisa me agradecer. Eu nunca faço coisas esperando algo em troca. Se não houver mais nada, você pode ir agora. Lin Jin sabia que Lu Bin não era um homem comum. Ele já sabia desde a última vez. Não apenas o nível de cultivo de Lu Bin era alto e sua besta de estimação única, mas ele também podia convocar uma águia de transporte com facilidade. Ele definitivamente era um homem rico e respeitável. No entanto, a maldição que Lin Jin sentiu da pessoa que se vestia de mulher era muito aterrorizante. Até mesmo a maioria das soluções do Museu de Bestas Mortais girava em torno de adiar a maldição, e, baseando-se nisso, Lin Jin deduziu que a outra parte era problemática. Já que era esse o caso, era melhor não se envolver. Avaliador Lin, por favor, espere. Lu Bin correu atrás dele. Ele veio de tão longe para convidar Lin Jin de volta à cidade do Dragão de Jade como convidado, então como poderia deixar o homem dispensá-lo tão facilmente? Há talvez algo mais. Lin Jin olhou para ele. Lu Bin percebeu que Lin Jin não tinha intenção de convidá-lo para entrar em casa, então ele simplesmente transmitiu seu objetivo. Estou aqui para convidar o avaliador Lin para a cidade do Dragão de Jade como convidado. Meu jovem mestre gostaria de tratar o avaliador Lin com um banquete para mostrar sua gratidão por receber a prescrição do avaliador Lin. Lu Bin estava confiante em sua proposta, mas a realidade caiu como um balde de água fria. Sinto muito, mas estou ocupado, respondeu Lin Jin rapidamente. A mão de Lu Bin tremeu. Ele pensou em ser recusado, mas não esperava que o homem fizesse isso tão diretamente. Ele nem parecia pensar nisso. Avaliador Lin, acho que você deveria pensar um pouco mais porque Lu Bin pretendia insistir que essa era uma oportunidade rara, mas antes que ele pudesse terminar, Lin Jin balançou a cabeça. Estou realmente ocupado. Ou talvez você possa esperar um pouco mais. Lin Jin não estava inventando isso. Ele estava genuinamente ocupado. O salão de visitas reabriria hoje à noite, então ele tinha que se preparar, certo? Ele planejava servir bem o velho Ye no salão de visitas hoje à noite. Além disso, ele tinha que dar lições para Shan-Er e os outros todos os dias. O grande macaco branco, em particular, havia atingido um ponto crucial em seu cultivo, então Lin Jin tinha que estar lá. Além disso, o torneio de discípulos da Associação dos Frades está chegando. Isso envolvia a pílula de sangue de dragão menor, que por sua vez, dizia respeito à próxima evolução perfeita de Xiao Wu. Lin Jin não podia se dar ao luxo de errar neste momento. Portanto, não importava quem o estivesse convidando, Lin Jin recusaria todos os convites. A pálpebra de Lu Bin estava tremendo de irritação, mas ele não podia fazer nada a respeito. Afinal, ele estava aqui para convidar Lin Jin para ser seu convidado. Se o homem não tivesse tempo, eles não podiam forçá-lo. Felizmente, Lin Jin não deu uma rejeição absoluta. Ele disse que viria assim que suas obrigações fossem cuidadas. Então, voltarei depois de alguns dias.
Lu Bin só podia deixar assim. Ele se sentiu impotente com a situação. Pensar que havia alguém no reino do dragão de Jade que ele não podia convidar. Ainda assim, Lu Bin não ficou com raiva. Como poderia? Lin Jin era o salvador da sexta princesa e, julgando por sua excelência, ele devia ter uma grande figura apoiando. Certo, ele tinha que investigar isso. Sem orientação e apoio, como ele poderia ter 3 bestas de estimação de rank 3 ao seu lado? Até os membros da família real do dragão de Jade não tinham esse privilégio. Lu Bin planejava investigar Lin Jin minuciosamente. Sua pesquisa anterior era definitivamente apenas a ponta do iceberg. Lu Bin foi embora. Ele tinha que relatar a situação para a sexta princesa e também organizar seus homens para uma investigação. Assim que Lin Jin entrou no quintal, Dourado e o Lobo das Sombras imediatamente se aglomeraram ao seu redor. Dourado estava cacarejando incessantemente, enquanto o Lobo das Sombras soltava grunhidos aleatórios, falhando hilariamente em sua tentativa de falar. Lin Jin tinha outra habilidade. Ele percebeu que podia ler os pensamentos de uma besta. Claro, era apenas uma leitura mental simples. Só permitia que ele obtivesse um entendimento superficial do que a criatura queria. Por exemplo, agora, ele sabia que Dourado e o Lobo das Sombras estavam tentando dizer a ele que alguém invadiu o quintal quando ele não estava por perto. A chave aqui era eles expulsarem o intruso. Parecia que eles estavam pedindo crédito. Lin Jin acariciou Dourado e o Lobo das Sombras em suas cabeças, elogiando-os. Lin Jin não ficou surpreso ao ouvir sobre o intruso, no entanto. Deveria ser ninguém menos que Lu Bin de antes. Se fosse outra pessoa, eles não teriam escapado tão facilmente. Apenas um especialista extraordinário como Lu Bin poderia recuar com segurança. Lin Jin tinha uma vaga ideia de quem era Lu Bin. Para resumir, o homem era uma figura prestigiosa na cidade do Dragão de Jade. Esta cidade do Dragão de Jade era a capital do Reino do Dragão de Jade, um lugar onde a realeza e figuras proeminentes de vários setores se reuniam. Um lugar tão pequeno quanto a cidade do Bordo não poderia nem começar a se comparar com eles. Aquele Lu Bin e a mulher que se vestia de homem eram provavelmente dignitários da cidade do Dragão de Jade. No entanto, Lin Jin não estava preocupado em ofender Lu Bin. Isso porque Lu Bin tinha que confiar em Lin Jin. A maldição da alma bestial da pessoa que se vestia de mulher não era brincadeira. Lin Jin pesquisou brevemente. Embora o museu tivesse um método para remover completamente a maldição, era, de fato, extremamente difícil. Quão difícil? Até Lin Jin não tinha confiança para removê-la. Embora também fosse uma maldição da alma bestial, a de Tan Lin era muito mais fácil de resolver. Isso demonstra como as maldições da alma bestial eram divididas em diferentes ranks. Algumas eram fáceis de resolver, mas o mesmo não poderia ser dito para as maldições mais complexas. Pelo bem daquela pessoa que se vestia de homem, Lu Bin não ousaria machucar Lin Jin de forma alguma, e o último sabia disso muito bem. Assim que esse período agitado terminasse, Lin Jin não se importaria de seguir Lu Bin para a cidade do Dragão de Jade, mas ele realmente não tinha tempo extra agora. Sua maior obrigação hoje era esperar que o salão de visitas abrisse. Porque Lin Jin tinha que obter os materiais para a evolução perfeita de Xiao Wu de seus visitantes. Se ele dependesse de si mesmo, poderia levar pelo menos um ano para Lin Jin reunir esses ingredientes. Ele pode até precisar gastar uma fortuna no processo. E esta não era a pior parte. Alguns só podiam ser comprados com pedras espirituais, enquanto outros nem podiam ser comprados no mercado, mesmo com dinheiro, devido à sua raridade. O custo para obter uma besta de estimação de alto rank era um buraco negro. Enquanto as de rank 2 ainda eram aceitáveis, qualquer coisa a partir do rank 3 e acima definitivamente estava além do que uma família comum poderia lidar. Por exemplo, levaria muito tempo para famílias ou preparar sua cobra de 2 cabeças para uma evolução de rank 3. Lin Jin teve sorte até agora, mas agora que ele queria deixar Xiao Wu evoluir para o rank 4, dada sua taxa atual de acumulação de riqueza, não havia como ele esperar sustentar o nível de gastos exigido pelo processo de evolução. Felizmente, com a ajuda do salão de visitas, Lin Jin agora tinha um novo canal para reunir materiais. Caso contrário, se Lin Jin quisesse ajudar Xiao Wu a evoluir o mais rápido possível, ele não só teria que gastar uma quantia enorme, mas poderia escolher apenas um método regular. Ele não poderia apoiar uma evolução perfeita. Ninguém sabia se o salão de visitas fecharia permanentemente algum dia. Portanto, o próximo negócio de Lin Jin era consertar suas finanças. Sem riqueza, ele poderia esquecer de promover sua besta de estimação para o próximo nível. Lin Jin estava bastante calmo apesar de tudo isso. Ele foi para a Associação de Avaliação de Bestas como de costume para trabalhar e ensinar suas habilidades de avaliação de bestas aos aprendizes. Agora que eles tinham Jia Qian para ajudar, Lin Jin estava muito mais relaxado. Jia Qian definitivamente merecia seu título de aprendiz número 1. Ela era, de fato, uma avaliadora capaz, e ao receber a orientação de Lin Jin nos últimos dias, ela melhorou imensamente.
Da perspectiva de Lin Jin, Jia Qi atualmente não era diferente de uma avaliadora de bestas oficial. Ela já estava perto do nível de uma avaliadora de bestas oficial de qualquer maneira. Com a mente estabilizada, sua melhoria era muito mais rápida agora. Enquanto Lin Jin estava relaxado, o mesmo não poderia ser dito para os visitantes de seu salão de visitas. Na Associação dos Frades, Ye Yuzhou havia rejeitado visitantes o dia todo. Além de sua lição com Yang Jie pela manhã, ele não permitia que ninguém o perturbasse depois disso. Claro, Ye Yuzhou também havia preparado alguns dos materiais raros que acumulou ao longo dos anos. Apesar de relutante em usar alguns deles ele mesmo, ele estava disposto a trazê-los para o salão de visitas. Afinal, era um pedido do curador. Como um homem orgulhoso, apenas um punhado de pessoas poderia forçar Ye Yuzhou a se render de boa vontade. Um deles era seu professor, Lu Yaogongon. O atual imperador do Reino do Dragão de Jade também era um. E então, havia o curador. Comparado aos outros, o curador era muito mais misterioso e extraordinário para Ye Yuzhou. Ele havia preparado muitas perguntas para o curador hoje, então ele tinha que dar ao homem alguns benefícios em troca. Na distante cidade real do Reino do Dragão de Jade, a sétima princesa Reking estava tão animada quanto Ye Yuzhou. Ela estava ansiosa desta vez. Vários dias antes, ela pegou um pouco de sangue de sua irmã Reiyu e o armazenou em uma garrafa de cristal. Anteriormente, o curador mencionou que um exame teria que ser conduzido se a maldição da alma bestial fosse resolvida. Como não era realista trazer o indivíduo amaldiçoado, ela teve que optar por trazer a amostra de sangue da vítima para ele. Portanto, Reking teve que persuadir Reiyu a deixá-la fazer isso. No entanto, Reking sabia que a maldição de Reiyu não era uma questão trivial. O curador seria capaz de dizer? Ele poderia quebrar a maldição? Ninguém sabia. E se até o curador não pudesse ajudar? Assim, Reking ficou cada vez mais ansiosa. Em uma casa residencial comum, Madame Criança Fantasma carregava seu bebê envolto em panos, sentada calmamente em um banco. Aqueles que não a conheciam poderiam simplesmente assumir que ela era uma jovem e bela dona de casa, acalmando seu bebê para dormir. Ao lado de Madame Criança Fantasma estavam várias caixas. Apesar de estarem bem fechadas, era possível sentir o aroma forte de ervas medicinais. Ela continuou sentada até que, no meio da tarde, alguém entrou. Isso deixou Madame Criança Fantasma perplexa. Afinal, os moradores da vila onde ela estava haviam fugido com medo. Ninguém se atrevia a chegar a quilômetros de distância dela. Isso demonstrava o nível de medo que Madame Criança Fantasma incutia nos outros. E ela já estava acostumada a assustar as pessoas. Por experiência, ao revelar sua identidade, ninguém se atrevia a se aproximar. A exceção seriam os idiotas cegos pela recompensa generosa por sua cabeça. No entanto, inúmeros desses imbecis já haviam morrido tentando. Outro caçador de recompensas? Que pena, eu prometi ao curador que não mataria. Que agonizante. Os dedos de Madame Criança Fantasma tremiam levemente. Seus dentes brancos rangiam enquanto os apertava, evidentemente tentando se controlar. Suportar a vontade de matar era sempre doloroso. Para evitar despertar seu instinto assassino, ela intencionalmente deixava clara sua identidade para afastar pessoas inocentes, para que não se tornassem mais uma de suas vítimas. Afinal, ela havia dependido do ato de matar para aliviar sua dor ao longo dos anos. Ela já estava acostumada a isso, viciada até. Se o curador não fosse uma figura tão poderosa, Madame Criança Fantasma não obedeceria a ninguém. No entanto, no momento em que ela olhou para ver quem era, sua expressão mudou. O recém-chegado era um homem. Um homem robusto, de aparência indiferente. Sua pele era uma mistura de verde e roxo, uma característica estranha. Mas o mais bizarro era o fato de ele estar carregando um caixão nas costas. Homem-caixão. Um especialista vilanesco cujo nível de habilidade era equivalente ao de Madame Criança Fantasma, talvez até superior. O grau de brutalidade que ele empregava era muito maior que o dela. Ele era um verdadeiro ceifador de vidas. Homem-caixão entrou sem avisar, e o caixão que carregava imediatamente ocupou a pequena casa, transformando-a em um pesadelo para quem tem claustrofobia. Uma brisa repentina passou por Madame Criança Fantasma, trazendo consigo o cheiro metálico e nauseante de sangue e um cadáver recém-mutilado. Madame Criança Fantasma percebeu naquele momento que Homem-Caixão devia ter matado recentemente, e um grande número de pessoas. Não foi difícil deduzir que ele havia eliminado os moradores da área. Aqueles aldeões não haviam fugido muito longe, mas estavam escondidos juntos em algum lugar próximo. Apesar de Madame Criança Fantasma ter se contido, eles acabaram morrendo nas mãos de Homem-Caixão. Apenas por estar ali, Homem-Caixão emanava uma aura indescritivelmente perigosa. Faz tempo, Criança Fantasma. Ouvi dizer que você estava por aqui e resolvi dar uma visitinha, disse Homem-Caixão com uma voz rouca e profunda. Ele falava com um sotaque único, como se fosse um aldeão de uma região montanhosa distante. Soava estranho.
O mais estranho era que os lábios de Homem-Caixão não se moviam. Era como ventriloquismo. Dito isso, ele deu um passo à frente. Os cabelos de Madame Criança Fantasma se arrepiaram imediatamente. Ela rosnou friamente: "Fique longe, você fede." Era de se esperar. O caixão levemente podre em suas costas tinha um cheiro forte. Como se isso não fosse horrível o suficiente, Homem-Caixão parecia nunca ter tomado banho em toda a sua vida, então o odor putrefato de seu corpo podia ser sentido a quilômetros de distância. Homem-Caixão realmente parou. "Criança Fantasma, somos velhos conhecidos. Por que você tem que me rejeitar assim?" Homem-Caixão soltou uma risada sinistra que soava pior que o choro de um bebê morrendo. Madame Criança Fantasma o ignorou, mas olhou para o céu. Ela sabia que o misterioso salão de visitas estava reabrindo hoje, mas não sabia o horário exato. No entanto, isso não importava, pois ela podia esperar. Não importa quanto tempo levasse. "Ouvi dizer que você foi a alguns pequenos países em busca de alguns itens, mas não tirou uma única vida no processo." Homem-Caixão tentou puxar conversa. Ele fez uma pausa antes de continuar: "Isso não parece seu estilo." "Aconteceu algo." Sem nem olhar para ele, Madame Criança Fantasma respondeu: "Não é da sua conta." Homem-Caixão não conseguiu rebater. Por um momento, eles caíram em um silêncio aterrorizante. Em vez de ir embora, ele ficou parado ali. Depois de um longo tempo, ele disse: "Nós fomos gloriosos no passado, tão livres e magníficos. Se aquele incidente não tivesse acontecido, talvez já tivéssemos." Uma força invisível foi liberada, empurrando o Homem-Caixão 20 metros para trás, para fora da casa e para o quintal. Seus pés, firmemente plantados no chão, criaram duas longas trilhas no solo. Vigas de madeira se partiram, a terra foi revolvida, pedras foram esmagadas. No final dessa longa trilha estava Homem-Caixão. As correntes que ele carregava zumbiam com o impacto, criando sons agudos ao colidirem. Como uma melodia mal tocada de um pipa. Homem-Caixão riu, mas era um som horrível. "Por quê? Por que você teve que se devastar assim?" Como se estivesse cantando, seu tom soava estranho. Enquanto isso, Madame Criança Fantasma carregou seu bebê para fora da casa. Com sua aparência distorcida de forma horripilante, ela foi direto para o ataque sem dizer mais uma palavra. Homem-Caixão só pôde revidar. Os dois especialistas vilanescos imediatamente começaram a lutar. Barulhos altos reverberaram, e em poucos momentos eles reduziram metade da vila a escombros, como se o local tivesse sido atingido por um furacão. Mesmo assim, nenhum dos dois parou, continuaram atacando um ao outro. A luta durou meia hora. Da vila para fora da vila. Eles subiram a montanha, e a montanha desmoronou. Lutaram no rio, e o rio se partiu. No entanto, com suas forças sendo equivalentes, mesmo que fosse uma batalha acirrada, era impossível para qualquer um deles derrotar o outro. De repente, Madame Criança Fantasma parou. Ela se virou e foi embora. "Você não vai mais lutar?" Homem-Caixão gritou, furioso. Não houve resposta. Homem-Caixão riu de forma sinistra. "Você estava apenas desabafando suas frustrações? Por que, Criança Fantasma? Por que você está se segurando? Diga-me. Você tem colecionado tesouros por toda parte, mas parece que não tem alguém para ajudá-la a transformá-los em remédios. Por quê? Além disso, como você quebrou o feitiço de simbiose? Por que seu bebê ainda está vivo depois que o vínculo foi quebrado? Diga-me, Criança Fantasma." Madame Criança Fantasma não respondeu. Ela voltou para a vila praticamente destruída e para a casa onde estava antes. Era um dos poucos lugares que permaneceram intactos. Após aquela batalha perigosa, Madame Criança Fantasma estava muito mais relaxada. Suas frustrações reprimidas precisavam de uma válvula de escape após tanto tempo contidas. Ela estava apenas desabafando sua vontade de matar. E isso era tudo. Homem-Caixão a seguiu de volta. Sua curiosidade foi despertada. "Criança Fantasma, você deve ter um motivo para fazer isso. Já que você não vai me contar, vou começar a adivinhar." Homem-Caixão fez uma pausa antes de realmente tentar explicar as coisas. O método secreto de simbiose é um feitiço profundo que nenhuma pessoa comum pode quebrar. Ao quebrá-lo à força, você pode sobreviver, mas seu bebê certamente morrerá. No entanto, isso não aconteceu. Isso não foi feito por você, porque se você fosse capaz de fazê-lo, não teria escolhido usar a simbiose para prolongar a vida do seu bebê. Isso significa que alguém deve estar ajudando você, e essa pessoa deve ser bastante habilidosa para fazer isso. Homem-Caixão divagou sozinho. Criança Fantasma apenas acariciou seu bebê por hábito, ritmicamente, sem prestar atenção às palavras de Homem-Caixão. Homem-Caixão também não pareceu se importar, continuando: "Criança Fantasma, sem a simbiose, você parou de sofrer as consequências de sua besta de estimação, e sua dor cessou. No entanto,
você não mudaria tão facilmente. Ouvi dizer que alguém a ofendeu alguns dias atrás, até mesmo a provocando ativamente, mas você apenas os feriu sem tirar suas vidas. Isso não é normal. Além disso, você passou por grandes dificuldades para obter aquelas ervas valiosas, mas você não sabe nada sobre medicina, então elas devem ser para outra pessoa. Criança fantasma olhou para o céu, que estava escurecendo. Foi então que algum barulho veio do caixão de Homem Caixão. Como se algo estivesse arranhando por dentro. Era um som assustador. Homem Caixão revelou uma expressão de dor. Ele até se ajoelhou no chão, como se estivesse tentando resistir a algo. Criança fantasma olhou para ele e suspirou. Ela pareceu querer dizer algo, mas se conteve, optando por ficar em silêncio. Depois de um longo tempo, o sofrimento de Homem Caixão finalmente parou. Durante todo o processo, Homem Caixão havia suportado a dor enquanto algo se movia sob sua pele exposta. Era perturbador de assistir. O barulho dentro do caixão variou de alto a baixo, e Homem Caixão ficou instantaneamente coberto de suor que gradualmente pingava no chão. Após sua experiência dolorosa, o cheiro podre em seu corpo ficou mais forte. Mesmo Madame Criança Fantasma, que estava a vários metros de distância, sentiu sua cavidade olfativa sendo atacada pelo fedor. Homem Caixão soltou uma risada amarga antes de dizer, essa dor tem acontecido com mais frequência. Criança Fantasma, eu sei que você nos ressente. Antigamente, nós 5 deuses de Lingnan éramos próximos como irmãos, mas aquele incidente nos afastou. Todos somos responsáveis pela morte do velho Gu, mas ele era o mais forte entre nós, com o maior nível de cultivo. Não tivemos escolha a não ser fugir enquanto ele nos dava tempo, segurando aquela coisa. Sapo Verde, velho tartaruga e eu nunca esqueceremos sua graça. Nós cuidamos de você todos esses anos porque devemos isso ao velho Gu. Para salvar nossas bestas de estimação, só podemos usar o método de simbiose, mas esse método secreto tem um custo pesado, e estamos à beira da morte há anos. Ouvi dizer que Sapo Verde desistiu. Sua besta de estimação morreu, e ele se tornou um humano normal, mas ele não está melhor. Ele tem vivido com medo, se escondendo em todos os lugares, temendo que seus inimigos um dia o encontrem. Sem uma besta de estimação, ele certamente morreria se seus inimigos o encontrassem. Eu preferiria morrer a viver assim. Velho Tartaruga compartilha meus sentimentos, mas ele não aguentará por muito mais tempo, nem por alguns dias. Criança Fantasma, estou dizendo tudo isso porque quero que você saiba o que estamos pensando. Se você tiver uma solução, por favor, nos diga. Pense no tempo que passamos juntos no passado. Criança Fantasma parou de acariciar seu bebê, mas também não disse nada. Ela parecia guardar rancor, e seu ressentimento ainda não havia dissipado. Com sua observação aguçada, Homem Caixão podia ver que Madame Criança Fantasma estava hesitante. Como essa era uma oportunidade rara, ele tinha que aproveitá-la. Criança Fantasma, mal estamos vivendo todos esses anos por causa da simbiose e das consequências. Todos nós temos muitos inimigos, e não importa o quão grande seja seu nível de cultivo, você não pode enfrentá-los sozinha. Você pode não estar ciente, mas velho Tartaruga e eu temos protegido você de muitos desastres todo esse tempo. Você seria tão insensível a ponto de ficar de fora e nos ver morrer? Havia indícios de súplica no tom de Homem Caixão. Madame Criança Fantasma permaneceu em silêncio. Homem Caixão também não disse mais nada. Ele apenas ficou ali, observando, esperando, torcendo. Por fim, Homem Caixão soltou um suspiro antes de se virar para sair. Justo quando ele estava prestes a chegar à porta, Madame Criança Fantasma finalmente disse, velho Caixão, espere aqui. Quando a porta abrir, verei se posso levá-lo comigo. Homem Caixão ficou chocado. Ele ficou surpreso e feliz porque Madame Criança Fantasma estava disposta a ajudá-lo. O fato de ela tê-lo chamado de um velho caixão garantiu a ele que ela ainda se lembrava dos bons tempos, e isso era o suficiente. Pelo bem de sua besta de estimação, assim como Madame Criança Fantasma, Homem Caixão só podia mantê-la viva através da simbiose. Mas isso era um suicídio gradual, destinado a levar ao inevitável. Por isso, quando ele percebeu que Madame Criança Fantasma havia cortado a simbiose, mas sua besta de estimação ainda estava viva, ele soube que ela havia encontrado uma solução. Eles estavam procurando, desejando por muito tempo. Agora que havia um raio de esperança, como ele não ficaria animado? No entanto, Homem Caixão estava confuso. Porta? Que porta? Criança Fantasma, essa porta que você mencionou, Homem Caixão perguntou baixinho. Antes que ele pudesse terminar, Criança Fantasma o interrompeu. Não pergunte. Eu também não sei como explicar e não tenho certeza se posso levá-lo para lá comigo. Como esperado, Homem Caixão parou de perguntar. Ele apenas olhou ao redor, curioso. De acordo com Madame Criança Fantasma, a porta deveria estar abrindo por aqui. Caso contrário, ela não estaria aqui esperando. Mas não havia porta alguma aqui.
Certo, me dê um pouco do seu sangue e do sangue do seu tulho zumbi, disse Madame Criança Fantasma. Embora confuso, Homem-Caixão ainda tirou um pouco de seu sangue e o colocou em uma tigela de cerâmica. Com o método de simbiose, meu sangue se tornou um com o do meu tulho zumbi. Essa tigela será suficiente? Perguntou o Homem-Caixão. Madame Criança Fantasma acenou com a cabeça. Se você não puder entrar mais tarde, espere por mim aqui. Vou ajudá-lo a perguntar sobre isso. Perguntar a quem? Homem-Caixão percebeu a questão-chave. Um especialista estava ajudando Criança Fantasma, afinal. O curador. Assim que Madame Criança Fantasma pronunciou essas palavras, ela de repente sentiu uma onda de flutuação diante dela. No instante seguinte, um portal se abriu do nada. No entanto, este portal era muito mais estável em comparação com o último. Ela não sentiu nenhuma atração do portal. Madame Criança Fantasma rapidamente se levantou, parecendo animada. Curador. Homem-Caixão ficou chocado. Ele obviamente não conseguia ver o portal. Madame Criança Fantasma percebeu esse fato também. Você não vê nada? Madame Criança Fantasma perguntou. Assustado, Homem-Caixão respondeu. O que eu deveria ver? Nada. Madame Criança Fantasma não explicou. Talvez apenas ela, que possuía um token de visitante, pudesse entrar no misterioso salão de visitas. Outras pessoas nem conseguiam vê-lo, então era impossível entrar escondido. Em retrospecto, a ideia de levar Homem-Caixão com ela era ingênua demais. Ela deveria ter desistido disso antes. Sabendo que precisava entrar o mais rápido possível, Madame Criança Fantasma lançou um feitiço, levitando as caixas de madeira cheias de ervas e a tigela com o sangue de Homem-Caixão para dentro do portal. Ela disse ao Homem-Caixão, espere aqui. Dito isso, ela entrou no portal. Enquanto isso, da perspectiva de Homem-Caixão, Madame Criança Fantasma havia desaparecido no ar. Não era uma ilusão, nem um feitiço de invisibilidade. Ela genuinamente desapareceu, junto com sua aura. Como um feitiço de teletransporte. Homem-Caixão ficou pasmo. Apesar de viver por 100 anos e possuir uma experiência comparável, ele nunca tinha visto algo assim. O curador. Interessante. Isso é interessante. Asterisco, asterisco, asterisco. No salão de visitas. Os visitantes entraram sucessivamente sem perder tempo, incluindo o visitante número 8, o velho tiranossauro que se autodenominava Velho Tian. Depois de escanear a sala, Reking cumprimentou o Corvo Negro, Jianziki e usou as poucas pessoas com quem ela se sentia familiarizada. Quanto ao velho tiranossauro, Velho Tian, Reking não gostava dele por causa de seu temperamento volátil. E ela não ousava provocar a visitante número 9, Madame Criança Fantasma. Ela se sentia intimidada apenas de olhar para ela, então Reking escolheu não interagir com ela, se possível. O curador ainda não chegou. Reking exclamou, notando a porta de metal firmemente fechada no segundo andar. Ela estava segurando firmemente o frasco de cristal em sua mão, evidentemente ansiosa. Que indivíduo peculiar, esse curador! Tentei investigá-lo depois de voltar, mas nenhum especialista assim existe neste mundo, Velho Tian comentou de repente. Ele estava diferente da última vez que veio aqui. Velho Tian não era mais tão arrogante quanto havia sido inicialmente. Ele também não era tolo, percebendo quão capazes eram essas pessoas aqui. Especialmente o curador. Após pensar cuidadosamente, Velho Tian percebeu o quão aterrorizante era a existência desse homem. Ele também havia investigado Madame Criança Fantasma apenas para descobrir o quão infame ela era. Ela era uma especialista altamente classificada na comunidade do submundo, alguém que ele não deveria provocar de forma alguma. No entanto, com a inteligência de Velho Tian, ele imediatamente reconheceu isso como uma oportunidade. E que oportunidade era essa? A oportunidade de expandir sua rede de contatos. Os visitantes do salão de visitas eram todos indivíduos proeminentes, então se ele pudesse se familiarizar com eles, certamente haveria benefícios a colher. E assim, Velho Tian mudou sua estratégia. Ele adotou um ato humilde e iniciou conversas. Ele esperava que, ao começar um tópico, todos acabariam se dando bem seguindo sua liderança. Mas era uma pena que ninguém respondesse a ele. Foi constrangedor. Iezou olhou para Madame Criança Fantasma e depois para Corvo Negro. Ambos eram os visitantes mais fortes do salão, além dele mesmo. Madame Criança Fantasma era particularmente famosa em sua comunidade vilanesca, embora obviamente de uma forma negativa. Melhor ficar longe deles, pensou Iezou. Desta vez, todos pareciam ter um pedido para o curador, especialmente Iezou. Embora ele tivesse obtido um relatório de avaliação com instruções específicas para evoluir seu dragão das nuvens, havia algumas partes que ele não entendia, então precisava da ajuda do curador para esclarecer. A pessoa que compartilhava a mesma ideia era Corvo Negro. Ele também queria promover sua besta de estimação de rank 4 para rank 5, então tinha tantas perguntas quanto
Apenas Jianzi que parecia à vontade entre eles. Ele não estava nem um pouco nervoso e era o mais calmo de todos os visitantes. Então, He King notou uma coisa. Não havia novos visitantes desta vez. Apenas visitantes da primeira e segunda aberturas estavam aqui, mas ela não deu muita importância a isso. Talvez fosse um arranjo do curador. Depois de um longo tempo, a porta de metal acima foi empurrada para abrir. Todos se animaram imediatamente, endireitando as costas para dar suas saudações. O curador havia chegado. Lin Jin estava com a mesma aparência de antes, usando uma máscara e exalando uma aura dominante. Sem que eles soubessem, Lin Jin estava tão animado quanto seus visitantes. Ele esperava por duas coisas. Uma era ver se seus visitantes haviam coletado os tesouros que ele pediu, pois isso dizia respeito ao processo de evolução perfeita de Xiao Wu. Isso, e pregar uma peça em Velho Yi. Já que o homem estava causando problemas na associação dos frades, ele lhe daria uma lição. Sem motivo algum, além de desabafar suas frustrações. Lin Jin olhou ao redor e percebeu que também não havia novos visitantes. Ele não pensou muito nisso, já que não sabia quando o salão de visitas designaria novos visitantes, apesar de ele ser o curador. Curador, você finalmente chegou. Novamente, foi He King quem falou primeiro. Ela era a primeira hóspede do salão de visitas e tinha um comportamento alegre. Como ela tinha assuntos urgentes, He King também estava bastante impaciente desta vez. Enquanto falava, He King balançou o frasco de cristal em sua mão. Curador, você mencionou da última vez que, para diagnosticar se uma maldição da alma bestial pode ser removida, uma amostra de sangue é necessária. Aqui, eu trouxe hoje. Lin Jin acenou com a cabeça. Ele estendeu um braço e o frasco de cristal voou em sua direção. Este frasco de cristal em si era claramente um item valioso que nenhuma pessoa comum poderia obter facilmente. O sangue dentro ainda estava tão fresco quanto quando foi coletado. Abrindo o frasco, Lin Jin mergulhou um dedo no sangue. Sua expressão imediatamente ficou engraçada. O Museu de Bestas Mortais podia registrar várias informações sobre bestas, incluindo maldições da alma bestial. Afinal, essas maldições se originavam de bestas altamente classificadas. A amostra de sangue que He King deu continha uma poderosa maldição da alma bestial. No entanto, Lin Jin estava familiarizado com essa maldição em particular. O museu tinha um registro dela. Era a maldição da mulher que se vestia como homem. O exato mesmo indivíduo. Era a mesma maldição em uma pessoa diferente? Ou era o mesmo alvo? Lin Jin começou a refletir. Vendo quão incomumente quieto o curador havia ficado, He King ficou ansiosa. Ela depositou sua fé no curador porque He King acreditava que ele era invencível. Por isso, ela tentou fazer com que ele resgatasse sua irmã, He Yu. Mas e se o curador também não pudesse resolver? He King não ousava imaginar o resultado. Talvez fosse exatamente como sua irmã dissera, que essa maldição era inquebrável e sua morte era inevitável. E isso tinha que ser o caso. Caso contrário, o curador não ficaria em silêncio por tanto tempo. Deve ser uma maldição irreversível. Ao pensar nisso, He King se sentiu devastada. Lágrimas de desespero começaram a escorrer por seu rosto. Por que você está chorando? Lin Jin perguntou, visivelmente confuso ao notar suas lágrimas. Ela estava cheia de energia como um coelho há pouco, então por que estava chorando agora? O coração de uma mulher era difícil de entender. He King perguntou com uma voz triste, curador, a maldição da minha irmã é inquebrável. Sua voz era quase inaudível, claramente sobrecarregada por sua tristeza. Lin Jin estava cada vez mais convencido de que a irmã de He King era o sujeito que se vestia como um homem. Mas ele nunca disse que não havia cura, então por que ela estava chorando? Desde quando eu disse que é inquebrável? Lin Jin não sabia se ria ou chorava. Desta vez, foi He King quem ficou chocada. Após considerar cuidadosamente, o curador nunca realmente confirmou isso. Tudo estava em sua mente. Então, curador, isso, He King gaguejou enquanto um raio de esperança surgia em seu coração. Lin Jin disse, isso será muito complicado, mas é curável. Essa única frase a acalmou instantaneamente. He King imediatamente transformou lágrimas em risos. Por alguma razão, ela era facilmente persuadida pelo curador, então se ele mencionasse que era curável, seria. No entanto, para curá-la, eu precisaria visitar sua irmã pessoalmente. Lin Jin estava sendo honesto. Essa maldição da alma bestial era muito única. Até a solução do museu era incrivelmente complexa e exigia o uso da técnica de busca de pulsos. Lin Jin provavelmente era a única pessoa neste mundo que conhecia a técnica, então ele tinha que tratar o paciente pessoalmente. He King imaginou que não seria tão fácil. Afinal, sua irmã Ryu não podia entrar no salão de visitas. Você não precisa ficar ansiosa com isso. Pela minha observação, sua irmã deve estar bem por enquanto. Ela pode até melhorar em um futuro próximo. Lin Jin não estava blefando.
Lu Bin havia vindo convidá-lo para a cidade do Dragão de Jade como convidado, mas Lin Jin não tinha tempo, então adiou o convite. No entanto, assim que esse período agitado acabasse e o torneio de discípulos da Associação dos Frades terminasse, ele provavelmente faria uma viagem até lá, então Lin Jin poderia curá-la enquanto estivesse lá. Por isso ele disse que a condição de sua irmã melhoraria depois de algum tempo. Era porque ele cuidaria disso pessoalmente. He King naturalmente não sabia de tudo isso. Ela simplesmente tinha fé no curador. Já que ele disse que as coisas estariam bem por agora, He King podia ficar tranquila. Fim dos capítulos do 176 ao 178. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.